Bom, irmãos, muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Essa semana eu não estive na quarta-feira, nosso culto de exposição, porque eu estava em viagem. O Tércio Júnior, que é pastor da Igreja Sal da Terra lá em Uberaba, ele pediu para que eu o substituísse na aula da Escola de Liderança. Aí eu fiz uma maratona, além da gente ter ido para Divinópolis visitar a nossa própria igreja lá, no domingo a gente chegou de tardezinha. Na segunda-feira peguei um avião, fui para São Paulo, Pouso Alegre, voltei para São Paulo, Florianópolis, cheguei sexta-feira aqui, só a capa do Batman, literalmente, visitando as igrejas do nosso próprio ministério, trazendo uma palavra lá dentro da temática proposta. E como foi falado pelo Rafa, este mês nós queremos falar sobre paternidade da mesma maneira que nós fizemos no mês em que a gente comemorava o Dia das Mães, no mês de maio. Nós falamos sobre a mulher em diversos aspectos. Nós queremos, nesse mês de agosto, em todas as semanas, abordarmos essa questão deste homem de Deus, deste homem que é criado por Deus para assumir uma responsabilidade. E semana que vem é Dia dos Pais, nós obviamente vamos tentar ser mais enfáticos nesse sentido. A proposta de tema para hoje, meus irmãos, é falarmos sobre o homem como imagem de Deus. E o homem, embora é óbvio que, principalmente os textos no Gênesis, trazem a responsabilidade de que a gente pense até num conceito de humanidade, ainda assim nós precisamos entender de maneira muito clara que o homem como ser masculino, ele é incumbido por Deus de responsabilidades que transcendem, responsabilidades que vão muito além. Isso não está condicionado à capacidade, isso não está condicionado ao fato do homem ser mais do que a mulher, muito pelo contrário. Eles, como seres complementares criados por Deus, nós entendemos que são a expressão daquilo que Deus fez na criação, mais próxima acerca da própria pessoa de Deus. No entanto, meus irmãos, o homem macho, o masculino, sofre de uma parcela de responsabilidade que muitas vezes tem sido negligenciada nos nossos dias. E quando os homens não são homens, isso exige até mesmo uma mudança de postura das mulheres, e aí a gente está vivendo esse mundo bagunçado que a gente está vivendo, onde nós não temos homem, nós temos um bando de menino que não quer crescer, que não quer assumir a sua vocação diante da vida. Nós temos um monte de mulheres. O grande problema nas igrejas hoje são as mulheres, porque quando elas querem encontrar um relacionamento, elas não acham homem, só acham menino. E aí, por conta disso, nós estamos com as igrejas cheias de mulheres, e as mulheres estão correndo dos caras que estão por aí. Quando ousam estabelecer um relacionamento, casar com um ou outro, depois a gente tem um monte de bomba para administrar no meio do relacionamento, porque dois meninos casando sem maturidade, sem entendimento, sem responsabilidade, obviamente é uma bomba relógio, tem tudo para dar errado. Então, meus irmãos, nós queremos buscar aquilo que Deus fala para nós a respeito desse homem de Deus, dessa imagem de Deus que deve existir, principalmente na figura do masculino, para que nós possamos, resgatando esse conceito, vivermos de maneira coerente. A gente parar de sofrer e, ao mesmo tempo, parar de fazer os outros sofrerem. Porque todos sofrem quando o homem deixa de ser a imagem de Deus. Muita gente nos nossos dias está levantando uma bandeira equivocada de que a igreja deveria gastar todo o seu esforço trabalhando com as coisas de natureza social. Eu já falei sobre isso em outras ocasiões aqui. Pessoas vêm nos visitar e perguntam assim, que projetos sociais vocês têm? Meus irmãos, se você pressupõe que andar com Deus é trabalhar só com projeto social, de ficar distribuindo coisas para quem tem necessidade, na verdade você está procurando a religião errada. Porque a necessidade que Deus quer suprir primariamente é de conhecê-lo. E conhecendo, naturalmente, a gente vai se mover na direção de todas as outras necessidades. Mas as pessoas leem lá a Bíblia e aí vê falando assim, não, mas a verdadeira religião, a própria Escritura diz, é visitar os órfãos e as viúvas, nas suas necessidades e papapá. Só que esta falta de hombridade dos nossos dias é o que gera exatamente esta percepção de que nós estamos num mundo cheio de órfãos e de viúvas. Porque hoje você não precisa necessariamente ter perdido o seu pai para ser órfão. Há muitas pessoas que são órfãos de pais vivos. E há muitas mulheres que se tornam viúvas de maridos vivos. Então, o que nós estamos tentando resgatar? Este homem como imagem de Deus, para que a gente, ao cuidar dos órfãos e das viúvas, comece cuidando da nossa própria casa.
E aí, fazendo isso, naturalmente, expressando tudo aquilo que Deus é e deseja ser visto através de nós, nós possamos ser bênção entre nós e estas bênçãos transbordarem a ponto de abençoar toda a sociedade onde a gente está inserido, tá, meus irmãos? Então, para a gente falar sobre isso, sobre esta responsabilidade, nós precisamos ir na Escritura e ver o que a Escritura fala sobre esta imagem de Deus que o homem foi feito para ser. Então, portanto, abra sua Bíblia aí, por favor, em Gênesis capítulo 1, está logo no comecinho essa história aí. Nós vamos ler o verso 26 e o verso 27, que fala sobre a criação do homem e sobre essa ideia da imagem, né? Sobre como que Deus, então, se manifesta, se expressa através da criação do ser humano. Gênesis capítulo 1, está no comecinho lá na minha Bíblia, logo na segunda folha já. Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27. Lá diz assim, né? Você vai perceber uma coisa. E disse Deus, façamos. Então, antes da gente ler aqui, meus irmãos, como é que Deus está conversando em grupo, se Deus parece que está sozinho no meio de toda a criação? Então, nós entendemos aqui que Deus sozinho já é uma comunidade, a comunidade da Trindade. Então, Deus sozinho, já em conselho consigo mesmo, está trabalhando em grupo no intuito de traduzir um princípio. E aí, então, a gente chega no texto, verso 26. Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Um texto que muitos de nós já leram, um texto que todo mundo passa de maneira muito superficial, mas não para pensar na implicação do que é esta imagem. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E por, meus irmãos, nós não compreendermos os princípios, o que acaba acontecendo? A gente tem uma tendência de viver sendo negligente com aquilo que é a essência da nossa vocação. Há muitas pessoas nos nossos dias que querem genuinamente ter uma relação com as coisas religiosas, sem que alcance, no entanto, discernimento. Isso está tão sério, mas tão sério, que a gente estava comentando sobre como as igrejas que buscam uma jornada cada vez mais litúrgica, mais cerimonial, elas estão indo muito bem. Agora, quanto mais a gente tenta traduzir todas essas verdades de Deus em uma prática que gera entendimento e transformação de vida, as pessoas têm patinado, elas têm tido dificuldade. Por quê? Porque todo mundo gosta do rito. É bonito demais quando você chega num lugar e tem toda uma cerimônia, e quanto menos você entender, parece que mais bonito é. Não esse Papa agora, esse Papa argentino ele é mais populista, tal, mas o Papa anterior, o Bento XVI, né, o Ratzinger, ele defendia uma linha muito nessa direção. Ele dizia assim, nós deveríamos voltar a celebrar a missa em latim, porque ninguém está nem aí para aquilo que está sendo dito. O que interessa é que a experiência é algo enriquecedor. E ele não está errado, é isso mesmo que as pessoas dos nossos dias estão buscando. Nós, por outro lado, meus irmãos, acreditamos de uma maneira muito prática que não basta apenas ter uma referência simbólica da verdade. Nós queremos que esta referência seja algo que possa ser compreendido na sua totalidade para produzir essa mudança de entendimento. E a responsabilidade que a gente vai encontrar aqui na criação do ser humano, na criação do homem, e pensando nesses dias que nós vamos falar, principalmente no masculino, é de ser uma tradução daquilo que é o desejo de Deus, que é a natureza de Deus, que é a vontade de Deus no meio do mundo. Muito mais do que apenas aquilo que nós somos capazes de explicar, aquilo que nós devemos encarnar como responsabilidade de ser, isso deve testemunhar para o mundo acerca de quem Deus é. Agora, se nós não nos comprometemos com essa natureza, se nós não a entendemos e não vivemos do jeito que Deus deseja, fica muito complicado. Aí essa fé em Cristo vira só mais uma experiência religiosa. E como experiência religiosa, eu honestamente não recomendo esse negócio de andar com Jesus para quem está querendo só mais uma experiência para a sua coleção. Porque esse negócio custa caro, dói, e a verdade é que nem sempre parece que está melhorando. Nós estamos aí, como o Rafa citou aqui, vai fazer 17 anos como igreja organizada, fora todos os outros anos que nós trabalhamos como igreja desorganizada, né?
que a gente era um grupo de rua, um grupo que começou como evangelismo e depois foi também se transformando num lugar de discipular pessoas. Então, quando a gente olha todos esses anos, meus irmãos, a conta foi ficando cada vez mais cara, os processos mais sofisticados, demandando cada vez mais. A alegria é muita? Com certeza. O fruto é a alegria, não o fruto do que a gente recebe, os frutos verdadeiramente espirituais. Amigos que nós recebemos, irmãos, pessoas que conheceram a Cristo e tiveram a sua história transformada. Tudo isso é maravilhoso, mas é uma ilusão a gente achar que o negócio vai ficar folgado. Nós não estamos folgando, nós temos a clara consciência de que o negócio vai apertar mais, e a gente está ficando mais forte, e ficando mais forte a gente diz, poxa, o que mais nós podemos fazer? O que mais nós podemos carregar? Então eu não recomendo essa caminhada da fé em Cristo para as pessoas que estão buscando apenas uma experiência de conforto. Muito pelo contrário, nós devemos andar com Cristo se a gente de fato quer entender a essência da proposta, se a gente quer entender qual é a vontade de Deus e como essa vontade de Deus, atingindo a minha vida, transformando a minha vida, faz com que eu seja uma referência confiável acerca da natureza do próprio Deus. Aí então, meus irmãos, aqui no verso 26, a gente vê que quando Deus está falando sobre a criação do homem, ele diz que o homem será criado, então, à imagem de Deus, conforme a sua semelhança. Então nós temos aqui uma coisa muito prática. O homem é feito imagem visível de quem Deus é, e esta imagem é a tradução de semelhanças que nós, como seres humanos, devemos carregar com o próprio Deus, com o próprio Criador. Isso traz uma responsabilidade de que, na verdade, a gente deveria estar pregando até menos do que a gente está pregando, porque naturalmente as pessoas, ao olharem para essa imagem visível de quem Deus é, elas deveriam ver Deus. Ou seja, Deus não quer que ele seja representado por imagens, inclusive na lei de Deus no Antigo Testamento, há sérias proibições quanto a isso, a questão da idolatria. Nós não podemos fazer imagens de escultura para adorarmos como se fosse Deus, como se fosse uma divindade. Nós não podemos fazer esse tipo de altar, pois isso não representa a verdade de Deus. No entanto, o próprio Deus fez para si uma imagem, e a imagem que ele fez é do próprio homem. A pergunta que fica é se nós, como homens de Deus, somos uma representação confiável, a ponto de que as pessoas, ao olharem para a nossa imagem, sejam capazes de enxergar a semelhança que nós temos como seres humanos com aquilo que Deus é. Isso é muito doido. A palavra cristão, meus irmãos, ela foi usada de maneira pejorativa na igreja em Antioquia. A gente, no nosso culto de quarta, está falando sobre o livro de Atos, né? Mas ela foi usada de maneira pejorativa, porque ela significa pequenos cristos, a palavra cristão. Para nós está no aumentativo, mas a ideia é o diminutivo. Assim como todas as outras palavras que a gente tem de uso teológico, né? O calvinista é os do Calvino, os luterano é os do Lutero, os batista é os que defendem a ideia do batismo de determinada forma. Todos esses rótulos são pejorativos. Todos esses rótulos são referências assim, que de certo modo foram criados mais para zoar mesmo, para rotular, do que propriamente para enaltecer, para poder enfatizar alguma virtude. Nós, meus irmãos, como cristãos, num primeiro momento da igreja primitiva, fomos assim chamados pelo fato de que as pessoas diziam que, ao olharem para os discípulos de Jesus, é como se você estivesse olhando para pequenas representações do próprio Cristo. E isso não é uma novidade, embora isso acontece já na história da igreja. Isso é a responsabilidade que todo ser humano deveria viver desde o princípio da criação. Nós fomos chamados para que as pessoas, olhando para nós, vejam semelhanças com Deus. E essa imagem, infelizmente, é a grande crise de algo que precisa ser restaurado. Algo que se corrompeu, algo que se perdeu por conta do pecado e que até hoje nós estamos tropeçando nesse negócio. Nós criamos tantas informações equivocadas, meus irmãos, baseado nessa fuga da responsabilidade de sermos imagem de Deus, que dá até medo. Você já viu pessoas que, quando vai falar a respeito da vida em igreja, né, elas dizem assim para os seus amigos: olha, não olha para o homem não. Não olha para a minha vida, porque eu sou uma pessoa que erra. Olha para Deus, né?
E a pergunta é, como que você vai olhar para Deus, se Deus, a única imagem que Ele fez sobre a criação, para ser uma expressão de semelhança acerca de quem Ele é o próprio homem? Nós deveríamos fazer exatamente o contrário, a gente deveria dizer assim, olha para mim, e imite a Cristo como eu faço. O apóstolo Paulo toma esse tipo de atitude. Ele não está dizendo que ele é perfeito, mas ele está dizendo assim, olha para mim, porque em mim você vai conseguir ver todos esses atributos de Deus, apesar de mim, apesar de eu estar atrapalhando aquilo que Deus quer fazer. Mas Deus vai fazer, está fazendo, e eu estou aqui me esforçando para que você consiga ver. Então, meus irmãos, essa questão da imagem de Deus, ela é muito séria. E essa imagem é uma tradução visível de uma semelhança que nós possuímos com o próprio Criador. Agora, a crise dos nossos dias é que muitas pessoas querem ver esta imagem de Deus em outras coisas, mas não querem assumir essa responsabilidade de fazer com que essa imagem de Deus esteja em nós. E aí tudo vai ficando muito frágil. A gente pensa na igreja como lugar, a gente pensa na igreja como a organização, o aspecto jurídico dela, a liderança que ela possui. A gente pensa na igreja até de forma mística, mas nós não conseguimos pensar na igreja como pessoas. Então tudo vai ficando muito pobre. Por que fica pobre? Porque a gente foge dessa ideia da imagem. A gente pensa que a imagem é apenas uma representação muito distante e não algo que deveria estar muito próximo a nós. O que nós temos que entender, meus irmãos, é que esta ideia da imagem de Deus que deve ser vista na humanidade, ela não é um acidente. Ela não é algo que pode ser visto numa pessoa e não pode ser visto em outra pessoa. Basicamente, o que faz a diferença entre um homem de verdade, e óbvio que eu estou falando de homem nesse sentido, no conceito de humanidade, mas do homem masculino de maneira ainda mais enfática, porque embora tenha sido a mulher que foi lá e tomou do fruto, primeiramente, né, e depois dá ao seu marido, adivinha de quem que Deus cobrou a responsabilidade? Com quem que você acha que Deus falou desde um primeiro momento, né? Deus falou com o homem na sua figura macho, no masculino. Por quê? Porque nós homens fomos chamados como expressão dessa imagem para sermos aqueles que respondem. Somos os responsáveis. Não, mas foi a minha mulher, e foi isso que Adão fez, né? E Adão fez tão mal feito que ele não botou nem a culpa na mulher, ele botou a culpa em Deus. Ele falou assim, foi a mulher que o Senhor me deu. Ele botou a culpa em Deus, né? Se o Senhor tivesse me dado uma moto, eu tinha montado um motoclube e estava feliz por aí, sem estresse nenhum, né? Uma boneca inflável, alguma coisa do tipo. Não, o Senhor me deu uma mulher, então ele botou a culpa em Deus. Da mesma maneira, nos nossos dias, a gente vai vendo que todo mundo está terceirizando as responsabilidades, mas não está chamando isso para si. Então, meus irmãos, essa imagem de Deus no homem, ela não é um acidente, ela não é uma coisa que deve acontecer em uns e não acontecer em outros. Aqueles que não expressam essa imagem perfeita, perdem a semelhança com Deus. E aí, então, de certo modo, nós não somos diferentes de absolutamente nada daquilo que foi criado por Deus para ser destruído mesmo. Aquilo que foi criado por Deus para ser subjugado, aquilo que foi criado para ser consumido. Nós hoje temos uma crise tão forte com essa ideia da imagem de Deus, que quando a gente olha para bicho, a gente costuma ter a mesma natureza de compaixão que há algum tempo a gente tinha para seres humanos. E é óbvio, gente, que Deus também não tem prazer nenhum, nem ninguém deveria ter, né, em maltratar animais. Mas a própria ordenança aqui a respeito de depois do homem ser criado no verso 26, é de que nós, da mesma maneira que Deus governa e domina sobre todo o universo, nós fomos chamados para expressarmos também domínio sobre todo o restante da criação. Nós somos diferentes. E é por isso que a gente cria até mesmo animais para que a gente possa matar e comer. E não há estresse nenhum com isso. No entanto, não é para a gente acabar com tudo. Porque quem sofre quando a gente detona a criação, quando nós não agimos de maneira coerente com essa semelhança que a gente deveria traduzir numa imagem de Deus na face da terra, quem sofre é a gente mesmo. Porque o pecado faz com que a nossa relação se torne desequilibrada com a criação, e aí o que acontece? Acontece que depois a natureza revida, e quando ela revida, Deus está de boa, mas a gente não fica de boa. O que a gente vai percebendo é que as pessoas hoje têm uma crise dessa percepção de imagem.
E aí elas querem ver Deus na cachoeira, elas querem ver Deus, que é o que a gente chama até de teologia natural, querem ver Deus nos animais. Fala assim: rapaz, eu prefiro 1000 vezes o meu cachorro do que um irmão da igreja. É óbvio. Pega a sua esposa e tranca ela, pega a sua esposa e o cachorro, faz esse teste, você vai entender o que eu estou falando, e tranca ela no porta-mala do carro, no sol, num dia quente, durante 30 minutos. E depois você vai lá e abre o porta-mala. Quem você acha que vai estar feliz de te ver? Você fala assim: mas foi você que pôs o cachorro e a esposa lá. Então, mas você percebe a diferença de natureza? A sua esposa vai querer te matar, e o duro é que ela tem razão. Você dá até cadeia fazer um negócio desse. Maria da Penha mesmo. E nós ajudamos ainda a fazer a denúncia, viu, irmãos? Vocês estão achando que nós vamos pegar leve? Já tivemos uns casos treta, viu, no nosso meio como igreja. Então nós vamos chamar a polícia para você, você vai preso, mas fica tranquilo, a gente vai te visitar lá no presídio depois para fazer um acompanhamento espiritual de perto, tá? Estamos falando da realidade. Agora o cachorro, você que trancou ele lá, e ele vai ficar feliz, vai pular em você, vai te lamber, vai ficar super alegre. Essa é uma crise de imagem. E aí a gente começa a priorizar esse senso de responsabilidade para com toda a criação, porque o nosso senso de imagem está diluído. Por isso que tem gente hoje que fala assim: eu gosto mais de bicho do que de gente. É óbvio, irmãos. Isso é óbvio. No entanto, Cristo, quando vem como imagem visível também de quem Deus é, o que a gente vê é uma postura muito diferente. É uma postura muito diferente. A gente vê que Deus está interessado em gente, em pessoas. Então, meus irmãos, essa imagem de Deus, ela é essencial para uma expressão correta da natureza humana. Nós levamos isso tão a sério que a gente poderia dizer de uma maneira muito precisa que não existe humanidade sem tradução dessa imagem que traduz uma semelhança de Deus na vida das pessoas. Por isso que essas bandeiras que as pessoas estão levantando hoje, em nome de um suposto humanismo, elas são perigosas. Pois qual é a referência de ser humano que essas pessoas estão utilizando para falar de uma proposta do que é correto, do que é coerente e tudo mais? Elas estão usando elas mesmas. No entanto, se o referencial delas está zoado, se o referencial delas não traduz algo que é superior a elas, que possui uma moral, uma ética muito mais elevada do que elas, logo nós estamos tentando dizer que o conceito de humanidade é a mesma coisa que tentar imaginar o conceito do que seria correto dentre os demais animais da criação. Então, para pensar, a nossa humanidade hoje, destituída de Deus, ela está diferente daquilo que a gente considera para com os animais? Não adianta você pegar e explicar para o seu cachorro que ele não deve ter relações íntimas, certo, com a irmã dele. Você pega os irmãos que nasceu tudo ali da mesma ninhada, e se deixar eles no mesmo lugar, eles não estão nem aí, velho. E vai mãe com filho, e o barco toca. Eu já tive bastante cachorro também, sei como esse negócio funciona. É estresse. Não adianta você explicar. Qual é a justificativa dentre os animais? É simples. Eles não são movidos por consciência, eles são movidos por instintos. Então a argumentação é assim: não, mas eu nasci assim, eu naturalmente sou inclinado para isso, e é por isso que os animais não respondem por nada. Agora, o ser humano, quando nega essa questão de ser a responsabilidade, de traduzir uma imagem visível de uma semelhança com Deus, de ser responsável por tudo que faz, transcendendo aquilo que lhe é natural, e a gente nega isso, nós nos tornamos iguais a eles. E essa é a grande bandeira dos nossos dias, meus irmãos. As pessoas, toda vez que vão falar de sexualidade, da relação com os filhos e até mesmo da relação com a sociedade, o que a gente argumenta? A gente argumenta assim: mas eu nasci assim. Pois nós somos os únicos seres sobre a face da terra que não precisamos ser adestrados para que a gente consiga negar a nossa própria vontade. O cachorro precisa ser adestrado. Como que você faz? Toda vez que ele faz algo que te agrada, você vai lá e faz festa com ele, faz parabéns. E toda vez que ele faz algo que você não gosta, você fica bravo com ele. O gato é o contrário, sabia disso? Eu tentei adestrar um gato igual se adestra um cachorro e descobri que não funciona. O gato é assim:
Toda vez que ele faz o que eu quero, eu faço festa. E toda vez que ele faz o que eu não quero, eu finjo que ele não existe. Pensa num gato miando na sua cabeça 24 horas por dia e você passa por ele como se ele fosse invisível. Ele é tão carente da sua atenção que ele vai começar a fazer o que você quer para que ele consiga ser notado. É impressionante, isso aprendi no Google essa. E aí eu consegui adestrar o cachorro e adestrar o gato. Muitas experiências religiosas estão sendo de adestramento. O que as pessoas dizem? Viva desse jeito, faça isso. E aí Deus vai vir e vai dar um ossinho para você. Vai dar um petisco para você. Como sinal da fidelidade dele. E você não percebe que isso é a coisa mais infantil que alguém poderia estar experimentando. Como nós somos chamados para viver essa tradução de imagem, meus irmãos, a gente deveria então estar assumindo uma postura mais proativa. Nós não fomos chamados para ficar aqui regrando conduta. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho no que se refere ao entendimento e, vivendo também estas coisas, constrangermos uns aos outros. Então eu não quero moderar o seu comportamento, eu quero moderar o meu, para que o meu comportamento constranja você a buscar a vontade de Deus e tentar ser um pouquinho mais perto daquilo que Deus deseja. Infelizmente, nem todo mundo quer isso daí. E não dá para ser verdadeiramente humano se a gente não for uma tradução dessa imagem de Deus nos nossos dias. Então, toda vez que alguém levanta alguma coisa aí e fala assim, não, mas isso é uma questão assim de humanidade. Cuidado com esse assunto. Cuidado mesmo, viu? Porque o conceito de humanidade das pessoas está muito zoado. Está muito diluído. As pessoas estão falando de gente, mas estão tratando como bicho. E depois, a hora que vai falar de bicho, quer tratar como se fosse gente. Nós precisamos colocar cada coisa no seu devido lugar e assumirmos esse protagonismo, tá? Então, meus irmãos, a imagem de Deus no homem não é um acidente, ela é essencial para ser uma expressão da natureza humana. O homem não pode ser homem sem a imagem de Deus. O homem se torna só mais um bicho e, infelizmente, é o tempo que nós estamos vivendo. Gente que é escrava das suas próprias paixões, das suas próprias vontades. E o homem tem que entender que esta imagem é um atributo que caracteriza a criação de Deus do nosso ser. Não é algo que nos foi acrescentado. Deus não fez o homem e depois foi lá e pegou como se fosse um poder, um dom, alguma coisa e colocou no homem. Esta imagem é algo que, na verdade, saiu no DNA de todos nós. Obviamente eu estou falando no DNA espiritual, né, irmãos? Não necessariamente da nossa carne. Mas o que aconteceu? O que aconteceu foi que o pecado fez com que a gente conseguisse ter toda a nossa imagem corrompida, toda a nossa imagem deformada, a ponto de que quando a gente olha uns para os outros, nós não somos capazes mais de ver e glorificar a Deus. Essa é a crise. E assim a humanidade prosperou, e assim a humanidade chegou até há 2000 anos atrás, quando o próprio Deus interfere na história, seguindo o seu plano eterno. Quem está lendo Bíblia, achando que tudo deu errado, que Deus perdeu o controle, depois ele botou Jesus para tentar puxar para trás, não entendeu os desígnios de Deus. Por isso que toda vez que a gente fala sobre leitura da Escritura, o que nós estamos fazendo do estudo das Escrituras aqui, meus irmãos, na quarta-feira, a gente está trabalhando muito mais o Novo Testamento do que o Antigo. Por quê? Porque, na verdade, Cristo é o plano desde o começo. Então, a gente leu Gênesis 1 aqui, se tivesse umas páginas antes, contando tudo aquilo que acontece antes, com certeza Cristo estaria nessas páginas. Cristo sempre foi o plano. E por que ele foi o plano? Porque Cristo, se nós somos uma imagem conforme a semelhança, Cristo, ele é tão perfeito nessa expressão acerca de quem Deus é, que ele ousa afirmar para as pessoas que para que a gente fosse capaz de ver o Pai, nós deveríamos olhar para Ele mesmo. Então Deus cumpre o seu plano. Ele faz o seguinte, para trabalhar essa restauração da imagem, Deus envia a si mesmo. Então o Cristo, o Jesus, parte da Trindade, vem na forma humana e, sendo forma humana, ele faz questão de expressar a plenitude de tudo aquilo que Deus é.
Nos nossos dias, esse conceito de imagem está tão zoado, mas tão zoado também, que a gente vê umas pessoas conjecturando coisas perigosas. Gente que fala assim, se Jesus viesse hoje, né, ele seria um travesti. Se Jesus viesse hoje, ele seria um cachorro. Se Jesus viesse hoje, a gente vai colocando as coisas, todas que a gente quer. Meus irmãos, quando Jesus veio, ele não veio como um acidente genético. Ele não veio como alguém assim, que dependia da sorte para saber qual sexo ia ter. No entanto, ele assume uma responsabilidade de vir como homem. E é isso que eu estou dizendo para vocês, que traz um peso especial, principalmente para o masculino. Então, meus irmãos, a pessoa de Jesus é a expressão perfeita acerca de quem Deus é. E algumas pessoas vão dizer assim, mas e a mulher nessa história? A mulher ficou com uma outra responsabilidade que é tão cara quanto. A figura do feminino nessa relação está na igreja. Está na igreja. A igreja é feminina. A igreja é a noiva de Cristo. E a igreja como noiva de Cristo é não apenas o útero onde nós somos gerados, né? Nós falamos sobre isso naquele mês sobre mulheres, como também é o lugar onde nós somos amamentados, é o lugar onde nós somos educados, o lugar onde trabalha para a nossa felicidade. Porque se você parar para pensar, o propósito das mães na vida da família é o quê? Que o filho seja feliz. Mas qual que é o propósito do pai? Que o filho morra. Porque o pai educa o filho para morrer, para dar a sua vida por aquilo que é certo. E a mãe? Para ele ser feliz. Do convívio com o pai e com a mãe, nós encontramos esse perfeito equilíbrio. Onde a gente entende o como é bom ser feliz, a gente consegue ser nutrido, nada nos falta, mas no tempo oportuno, as sementes que nós recebemos do nosso pai dão fruto e a gente assume esse protagonismo no sentido de morrer. Porque agora eu estou falando para os homens machos do sexo masculino, tem que explicar bastante. Um homem que não entendeu que foi criado para dar a vida, ele ainda não é homem, ele é menino. E se ele é menino, nós precisamos tratá-lo como menino. Nós não podemos dar responsabilidade de homem. A crise hoje dos relacionamentos é o quê? É um monte de menino que está dizendo ser homem porque tem barba. E as barbearias estão enfatizando esse negócio, né? Que ser homem é ter barba. Aí todo mundo deixando barba, passa minoxidil para ver se a barba nasce mais rápido. Estamos todo mundo enfatizando aí, né? Só que isso não traduz uma realidade. Não traduz. Nós temos que buscar mais na essência. Então Cristo vem como referência de um homem perfeito. E olhando para a pessoa de Cristo, nós encontramos algumas coisas que vão ter o poder, meus irmãos, de restaurar a nossa relação com todas as demais coisas. Com todas as demais. Primeiro, restaura a nossa relação com Deus. Segundo, restaura a nossa relação com o próximo. E terceiro, restaura a nossa relação com a criação. Então, ser esta imagem de Deus é exatamente esta responsabilidade. Nós temos em Cristo uma restauração da referência. Então, se o homem foi criado lá no começo, homem e mulher até, né, os dois juntos, como imagem visível da semelhança que possuímos com o nosso Deus, e o pecado deformou essa imagem, em Cristo nós agora temos uma nova referência. A referência do que é ser homem de verdade. Do que é ser essa pessoa que é a imagem visível. E se Cristo não for visto em nós, meus irmãos, Cristo não será visto em lugar nenhum. Portanto, quando alguém disser para você assim, olha, eu gostaria de ver Deus, você tem que virar para essa pessoa e com toda ousadia dizer assim, vem andar comigo então. Porque se você andar comigo, você vai ver Deus. Se isso não está acontecendo, estamos sendo relapsos com essa nossa natureza, com algo que faz parte, ou pelo menos deveria fazer, da nossa jornada. Mais um texto aqui, meus irmãos, para a gente já caminhar para o fim. Colossenses, capítulo 3, abre lá a sua Bíblia, lá no final. Colossenses é difícil de achar para quem está na Bíblia aí, né? Se bem que ninguém está na Bíblia, né? Tudo no celular hoje em dia, né? Colossenses capítulo 3, nós vamos ler aqui os primeiros versículos, tá?
os 4 primeiros versículos. Colossenses capítulo 3. O que isso aqui vai falar, meus irmãos? Sobre um conceito extremamente simples acerca da nossa imagem e sobre como a gente tem que considerar essa relação de desenvolvermos essa nossa imagem na caminhada, no processo que a gente está fazendo com Deus. Porque, na verdade, se Cristo restaurou a nossa imagem a ponto da nossa relação com Deus estar resolvida, e, no entanto, Deus ainda não nos tomou, Ele faz questão de que haja outras esferas de responsabilidade que sejam ainda importantes que as outras que a gente citou, a relação com o próximo e a relação com a criação. Então há uma responsabilidade, e a responsabilidade é de que então a gente assuma esse protagonismo de ser novamente uma imagem confiável acerca de quem Deus é, para que as pessoas possam novamente ver Deus através da nossa vida. Então diz assim, Colossenses 3, do começo: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. É estranho ver Paulo falando isso daqui. Como assim nós já ressuscitamos? Ora, irmãos, se a nossa velha natureza, que se corrompeu e se tornou uma imagem deformada, já morreu, já não traduz mais aquilo que deve trazer, e nós morremos então e ressuscitamos com Cristo nas águas do batismo, nós então agora temos que entender que estamos sendo chamados pelo próprio Deus para vivermos em novidade de vida. Não é mais do mesmo jeito, a responsabilidade aumentou. E aí diz, verso 2, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então, qual que é a nossa luta aqui, meus irmãos? Nós estamos lutando por um alinhamento comportamental, nós estamos lutando aqui para criar regras para que todo mundo possa agradar a Deus naquilo que faz ou deixa de fazer. Se alguém está procurando regras, pega aqui o Levítico, só o Pentateuco ali, se pegar Levítico e Deuteronômio, você tem mais de 400 mandamentos para obedecer. E vou te dizer um negócio, é impossível. A lei foi dada não para trazer virtudes, mas para denunciar a impossibilidade de que a gente consiga obedecê-las na íntegra. É muito complicado. Aí Deus então fez o quê? Elevou o padrão. Cristo pagou a nossa dívida e nos chamou agora para viver de uma maneira nova, onde nós conquistamos essa vitória pela fé, e essa fé nos leva a uma jornada de transformação do entendimento. Por isso que o apóstolo Paulo fala, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. As coisas que nós estamos nos relacionando aqui com a terra, elas se tornam o problema quando a imagem que nós abraçamos para ser perante as pessoas não traduz um pensamento eterno, um pensamento que condiz com aquilo que é a vontade de Deus. E aí verso 3, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Essa é a nossa nova realidade. Aí no verso 4 a gente vai vendo como que esse negócio vai ficando mais caro. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Então, meus irmãos, se Cristo, como imagem perfeita de quem Deus é, como expressão máxima, plenitude de Deus, ao se manifestar, Ele virá com toda a sua glória, Ele virá de modo que todo joelho se dobrará, todos reconhecerão que verdadeiramente Ele é Deus. Nós, de certo modo, fomos chamados também para nos manifestarmos junto com Ele na sua glória, na glória dEle. Agora, como que nós vamos assumir esse protagonismo se nós não nos esforçamos em ser essa tradução de imagem visível que expressa uma semelhança de Deus na vida prática? Como? Então não tem jeito, nós não estamos falando sobre regras comportamentais, mas nós estamos falando sobre uma transformação de entendimento que muda inclusive as nossas práticas, muda inclusive a nossa relação uns com os outros, muda absolutamente tudo daquilo que são as nossas prioridades. Então, meus irmãos, não tem jeito da gente se dizer discípulo de Jesus se não assumirmos esse protagonismo de permitir que a nossa imagem seja aperfeiçoada numa jornada de fé. Aperfeiçoada. Ah, mas eu sou ruim. Você, eu, todos nós. Ah, mas eu tenho uma vontade de pecar. Todos nós. Se a gente for aqui tentar montar o álbum dos pecados e a gente for trazer as figurinhas que está sobrando, nós completamos o álbum hoje. É muito rápido isso. Nós não temos dúvida a respeito disso.
Ah, mas eu sou uma pessoa inconstante. Todos nós. Ah, eu sou uma pessoa que às vezes se não tiver um empurrãozinho não vai. Todos nós. Agora, Deus proveu todas as ferramentas para que a gente pudesse transcender esse processo e a gente pudesse agora alcançar todas as virtudes que Ele deseja que sejam geradas na nossa vida, e isso é a igreja, ou seja, nós estamos aqui todo mundo doente, e a grande vantagem do processo é que pelo menos nós pecamos diferente. E como a gente peca diferente, aquilo que é a sua luta, eventualmente não é a minha. Mas aquilo que é a minha luta, eventualmente não é a sua. Então nós podemos nos ajudar e a gente vai se lembrando daquilo que Deus está dizendo e nós vamos permitindo que essa imagem de Deus, que deve se traduzir na vida de cada um de nós, seja aperfeiçoada dia a dia. Mas o que a gente está fazendo muitas vezes? Negligenciando essas coisas. Nós não tomamos a responsabilidade acerca do que é ser igreja, como se essas coisas fossem as mais preciosas que Deus nos deu. Aí fica complicado, irmãos. E mais do que isso, se nós não assumimos essa responsabilidade sobre o que é ser igreja, nem em nosso próprio favor, quanto mais nós estamos sendo negligentes para com a vida das pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Pois se essas pessoas não conseguirem ver a Deus através da nossa vida, através do que nós vivemos como igreja, elas não verão Deus em lugar nenhum. E aí você acha que esse negócio vai ser cobrado de quem? Porque se Deus nos deu a responsabilidade de ser uma imagem visível e nós negamos a isso, meus irmãos, somos nós que estamos impedindo as pessoas de conhecer a Deus. Então nós não estamos preocupados com as coisas que nós fazemos até assim de agenda, sabe? Ah, vamos sair para a rua e pregar o evangelho. Isso é bom. Isso é muito bom. Nós já fizemos isso tantas vezes. Se a gente quiser organizar um grupo aqui, vamos fazer um evangelismo na feira, sei lá, qualquer coisa bem clichêzão assim. É bom, Deus usa todas as coisas, mas a principal que Deus usa, que é nós, mesmo parados, irmãos, sermos essa expressão que traduz um entendimento e que as pessoas olham e ficam em dúvida, pois vem um homem ou uma mulher de Deus a ponto de dizer assim, essa pessoa sabe alguma coisa que eu não sei, e passa a colar em você. Se nós não fizermos isso, meus irmãos, fica muito complicado. Fica muito complicado mesmo. A gente está atrapalhando as pessoas de chegarem até Deus. Que a gente possa orar, meus irmãos, e colocando a nossa vida aí diante de Deus, pensar em quais são os momentos que nós temos negado essa responsabilidade de sermos uma expressão visível de quem Deus é. Então, o seu pecado, nós não estamos aqui administrando no sentido de ficar preocupado com salvação, nós nem acreditamos nisso. Não, mas se eu pecar, eu vou para o céu, se eu não pecar, eu vou para o inferno. Como é que é essa história aí? Nós não estamos preocupados com isso, porque a grande verdade é que se Deus for passar assim a régua e fechar a conta em méritos e deméritos, todos vamos para o inferno. Se a gente não vai para o inferno, é pela bondade e misericórdia de Deus. Se nós somos capazes agora de não agirmos como animais, mas pelo conhecimento que o Evangelho traz, nos libertarmos até mesmo das nossas vontades e inclinações, isso é mérito de Deus, isso não é mérito nosso. Então nós não estamos falando de salvação, nós estamos falando de coerência. Porque como pode alguém, sendo filho de Deus, não expressar a imagem do seu Pai? Como pode? Não tem jeito. Então a nossa genética de natureza espiritual agora, e ainda restaurada pelo próprio Cristo na nossa vida, pela ação do seu Espírito, ela é perfeita. Nós é que eventualmente podemos estar atrapalhando esse negócio. Nós precisamos orar, clamar a Deus e dizer, Senhor, que o Senhor seja visto em mim, que o Senhor me incomode nesse sentido. E ser visto em mim para quê? Para que as pessoas possam se chegar até Deus, para que as pessoas tenham a dúvida. A frase que eu mais gosto de ouvir quando eu estou me relacionando com pessoas que não são crentes, é quando o cara vira para mim e fala assim, você é evangélico? Eu já não gosto do rótulo, embora esse rótulo foi criado pelo Lutero, né? Eu acho que a gente não deve deixar os vagabundos ficar nem com o rótulo, mas tudo bem. Mas quando alguém fala assim, você é evangélico? Aí você fala assim, sou. Aí a pessoa diz assim, ó, mas você não é aquele tipo do evangélico. Eu adoro ouvir isso. E aí eu explico para a pessoa, fala, não, eu sou aquele tipo de evangélico. Talvez os outros evangélicos que você conhece aqui não são. É gostoso demais ouvir isso.
E por que as pessoas fazem isso? Porque eu estava lá pregando de Jesus? Porque eu estava pregando num púlpito? Ou porque eu estava vivendo em graça e tentando expressar coerência acerca do Evangelho de Cristo, que eu tenho responsabilidade de assumir como imagem visível de Deus? Então esse chamado, meus irmãos, é para todos nós. Esse chamado é para cada um de nós. A gente não quer que a gente vá para o trabalho, para a escola, para a universidade ou para as nossas casas e comece a ser as pessoas que ficam enchendo o saco dos outros. Fica achando demônio nos lugares, sabe? Oh, isso aí é espiritual, isso aí não sei o que lá. Velho, nós não estamos precisando espiritualizar coisa carnal, não. Nós estamos precisando encarnar as coisas espirituais. As pessoas têm que ver a nossa maneira de viver na carne e falar assim, tem alguma coisa espiritual nesse negócio aí. Nós não viemos aqui nem para explicar todas as coisas, nós viemos para complicar. Porque quando as pessoas enxergarem um homem ou uma mulher de Deus de verdade, elas vão questionar. E as pessoas virão até nós e dirão assim, eu quero entender, ué, por que você vive desse jeito? E aí você prega o Evangelho, aí você explica. Nós temos assumido essa responsabilidade, meus irmãos? Principalmente os homens aí, homens machos do sexo masculino. Nós somos aqueles que batem no peito mesmo e reivindicam? Deveríamos ser. Hoje ser homem, né, é tradução do quê? Do cara ser, como eu falei, barbudo, forte, o machão. Segundo a figura de Cristo, isso não é ser homem. Ser homem é não fugir da responsabilidade. E a nossa responsabilidade é fazer com que Deus seja visto através de nós e de que no momento certo a gente dê a vida por aqueles que a gente tem que dar a vida. Então, irmãos, homens do sexo masculino, há um peso especial sobre a nossa vida, que a gente possa entender esse peso, pois Deus não está nos cobrando algo que Ele próprio já não tenha trilhado a jornada e feito o caminho. Foi isso que Cristo fez, foi essa jornada que Cristo viveu, e nós somos chamados para viver da mesma forma. Menos do que isso, infelizmente, não é ser discípulo de Jesus, por mais que esse discurso não seja confortável. Amém? Vamos orar. Vamos nos colocar diante de Deus. Senhor nosso Deus, em nome de Cristo Jesus, nos colocamos mais uma vez nessa noite na sua presença, agradecendo pela palavra do Senhor acerca da nossa responsabilidade, sobre essa responsabilidade que temos de expressar quem o Senhor é no meio dos nossos irmãos, no meio da família da fé, no meio de tantas pessoas que não te conhecem. Que o Senhor nos dê poderosamente do seu Espírito e que o seu Espírito grite dentro de nós, clamando por coerência. Porque tudo que precisava ser feito nas regiões celestiais já foi feito pelo seu Filho Jesus na cruz. Todas as ferramentas que nós precisávamos para vencer já foram dadas, Senhor Deus, na cruz. Todo o conhecimento que nós precisávamos obter para que possamos alcançar esta vitória, que é sermos homens como o Senhor entende que um homem deve ser, já nos foram dadas na sua palavra. Que a gente pare então de dar desculpas e nós possamos assumir esse protagonismo mesmo, Senhor. O protagonismo de sermos pessoas que expressam de maneira visível a imagem de quem o Senhor é, para que o mundo seja levado por uma jornada onde glorifiquem ao Senhor através da nossa maneira de viver. Mesmo que as pessoas, Senhor Deus, não necessariamente abracem a nossa fé, que o respeito que elas tenham pela fé que o Senhor tem nos dado pela sua palavra, seja fruto dessa coerência. E se há, Senhor Deus, no nosso coração ainda inclinações, lutas que estão difíceis mesmo, com relação a deturparmos, a deformarmos essa imagem, que o Senhor esteja trabalhando na nossa vida nesses dias de uma maneira especial, para que nós não sejamos motivo de vergonha, de escárnio, para aquilo que deveríamos ser como imagem do Senhor, Pai. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos e agradecemos, crendo que o Senhor já fez todas as coisas que nós precisávamos na nossa existência. Em nome de Jesus, amém.